E aí, pessoal? Saudade das aulas? Pois é, tá meio complicada essa questão, acho que vão ficar mais um tempo aí. Então eu resolvi fazer algumas aulas, né, para aproximar um pouco mais. Eu sei que tem uma galera que tem dificuldade, né, só ler os textos, fazer atividades, enfim. Então para esse pessoal, e também, porque eu gosto da aula, né, eu vou pegar aquele conteúdo que eu deveria estar trabalhando com vocês e vou montar algumas aulas um pouquinho mais rápidas, obviamente, né, em relação ao que eu trabalharia em sala de aula, mas eu acho que isso vai facilitar a vida, principalmente aqueles que precisam da explicação do professor. Aí, o que nós vamos fazer? A partir do momento que eu for trabalhando com vocês e liberando essas aulas, na medida em que for surgindo algumas dúvidas, enfim, vocês podem ir colocando elas, seja no grupo do WhatsApp ou lá no Edmodo, né? Manda diretamente para mim, né, ali pelas mensagens, e aos pouquinhos aí a gente vai tirando as dúvidas, né, para tentar amenizar um pouco essa questão, né, do distanciamento. Ok? Bueno, a primeira aula então é pré-história. Na verdade, com algumas turmas esse conteúdo já tinha começado, né? Mas de qualquer forma eu vou começar nesta aula aqui desde o início, tá? Para retomar, talvez alguns não tenham visto o conteúdo. Bueno, vamos lá. Então, quando a gente fala de pré-história, tá? Nós estamos falando de um período, né? Alguns colocam uma espécie, lá do ponto de vista tradicional, a pré-história como um período que vai então desde a origem do ser humano até, do ponto de vista tradicional, a invenção da escrita, que é aí quando começaria, digamos, o período que nós vamos chamar de história antiga. Eu já trabalhei com vocês aquela questão de que história é uma ciência, né? Então é dentro dessa perspectiva que eu vou trabalhar com vocês a questão da origem do ser humano do ponto de vista científico, né? Eu já tenho trabalhado com vocês, né? Existem teorias para a origem do ser humano, a gente divide em duas, a teoria criacionista e a teoria evolucionista, né? São várias, mas a gente reduz a duas formas de entender a origem do ser humano. A criacionista, lembrando, né, é uma versão mais religiosa, aí ela depende muito da questão da fé. De maneira bem simples, uma das principais teorias criacionistas é aquela questão do Adão e Eva, que está na Bíblia, enfim. E como eu já coloquei em sala de aula, como é uma questão de fé, não cabe a mim dizer se ela está certa ou se está errada. Isso depende da crença de cada um de vocês, certo? Mas como também eu disse, como história é uma ciência, eu vou trabalhar com vocês a questão científica e basicamente a partir dela que os livros didáticos, enfim, que os textos que eu vou trabalhar com vocês, inclusive esse da atividade que vocês devem fazer, né, de como o Homo sapiens conseguiu dominar, né, o planeta Terra e, de certa forma, predominar sobre todas as outras espécies que existiam. Então, esta é a versão que nós vamos trabalhar. Qual é a mais certa ou mais errada? Bueno, como eu disse, são teorias, são tentativas de explicar. Ambas teorias, elas têm furos, vamos dizer assim, dependendo do ponto de vista. Mas, como eu disse, como história é uma ciência, a versão que eu vou trabalhar é a versão científica. No slide, né, o que nós temos? Então, a pré-história, ela começa, vamos dizer assim, do ponto de vista tradicional, há cerca de 4, 3 milhões de anos atrás, que é o momento, então, que surge aquilo que nós vamos chamar o ser humano. Na verdade, ainda não é o Homo sapiens, que é o que nós somos, né? Isso aí teria surgido há cerca de 200 mil anos atrás, né? Lembrando que todas essas datas, elas não são exatas. Quer dizer, a datação que existe, ela é baseada em algumas pesquisas e essas pesquisas elas não são exatas. Então são números no geral aproximados. Vocês vão encontrar alguns textos que vão falar 5 milhões de anos a origem do ser humano, outros vão dizer 2 milhões de anos atrás. Mas o que interessa aqui é que, do ponto de vista científico, né, houve um processo de transformação na natureza no planeta Terra, e dentro desse processo de transformação, há alguns milhões de anos, alguns seres se desenvolveram e destes seres, alguns deles geraram aquilo que é o Homo. E aí este Homo, né, acabou gerando o Homo sapiens, vamos dizer assim, que somos nós. Então surgiram alguns primatas e desses primatas alguns processos de transformação, né, foram surgindo, e aí chegou a cerca de 3 milhões de anos atrás aquilo que vai ser então o ser humano. Começando, se vocês lembram,
né? E tem uma imagem que no geral se trabalha nesse momento, que é aquela história da evolução, né, que existem alguns grupinhos, que no geral começa lá pelo Australopithecus, né, e acaba parando lá no Homo sapiens sapiens, que somos nós. Essa teoria, essa cadeia, vamos dizer assim, essa evolução, ela não é uma coisa linear no sentido de que um foi gerando outro até chegar a nós. Na verdade, são vários grupos. Se vocês olharem nos slides, tem um deles especificamente que mostra vários grupos, várias espécies que surgiram ao longo do tempo. Muitas delas conviveram ao mesmo tempo e outras, né, vamos dizer assim, acabaram sumindo, né, entrando em extinção. Inclusive, uma das discussões é justamente como que o Homo sapiens conseguiu dominar, já que nós convivemos com outras espécies, certo? Então, essa teoria ela coloca de maneira muito simples que aquilo que será o Homo sapiens, ou os primeiros até antes do Homo sapiens, surgiram no continente africano. E do continente africano, eles foram se espalhando para os demais continentes. Chegar na Europa, na Ásia, até chegar aqui na América. Né? Existe uma série de discussões como o ser humano chegou na América. Existem duas teorias mais utilizadas, uma através do chamado Estreito de Bering e outra que ele teria vindo através ali, vamos dizer, da Oceania, a partir de uma série de ilhas, e houve um processo de imigração que foi indo através, de certa forma, do Oceano Pacífico até chegar aqui na América. Volto a dizer, são teorias, existem elementos que comprovam e alguns elementos que muitas vezes colocam em dúvida. Mas, no geral, se usam essas duas. Tá? Durante muito tempo se colocou a questão do Estreito de Bering, né? Isto é, lá no norte da América, na verdade muitas vezes as pessoas não conseguem visualizar isso, mas a Ásia e a América elas estão quase ligadas, né? Uma região lá que seria da Rússia, quase ligando aqui com o que seria o Alasca, que é território norte-americano. E há uma estreita passagem entre essas duas regiões, que é o chamado Estreito de Bering. Então, num determinado momento, a Terra teria passado por um período de glaciação, quer dizer, a era do gelo, né? E neste período, o ser humano teria se aproveitado, né, e conseguido atravessar da Ásia, chegando até a América. Então, vamos dizer assim, os estudos mais como é que eu posso dizer, mais utilizados, eles colocam então que há cerca de 12 mil anos atrás, 10 mil antes de Cristo, o ser humano chegou no Brasil. E cá estamos nós. Bueno, do ponto de vista tradicional, tá, a pré-história ela costuma ser dividida em três momentos distintos. Tá? Aquela historinha que vocês já devem ter visto: Paleolítico, a idade da pedra lascada; Neolítico, idade da pedra polida; e a idade dos metais. Existem algumas outras formas de dividir, mas no geral são essas que acabam aparecendo e são essas que eu vou acabar utilizando com vocês para simplificar a questão. Tá? O que interessa, né, é que o Homo sapiens, que somos nós, tá, ele teria então surgido há cerca de 200 mil anos atrás. E ele conseguiu passar por um processo de transformação, um processo de adaptação, né, a ideia da adaptação, e este processo de adaptação fez com que ele predominasse no planeta Terra. Né? Aquele texto que eu coloquei para vocês darem uma olhada, inclusive uma analisada e entregar essa análise para mim, ele justamente coloca alguns elementos que proporcionaram o Homo sapiens dominar, né? Teria convivido lá com o homem de Neandertal, por exemplo, e o homem de Neandertal não existe mais e cá estamos nós. Então, ele teve uma capacidade de adaptação muito grande a ponto de ter dominado o planeta inteiro e, aos poucos, se estabelecido justamente em todos os cantos do planeta e, a partir daí, né, construído, né, uma série de povos, enfim, que a gente vai acabar estudando. Mas, enfim, do ponto de vista tradicional, então, o primeiro período da pré-história é o que nós chamamos lá de Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Por que se usa esse termo, Idade da Pedra Lascada? Porque nesse momento aqui, o ser humano usava basicamente instrumentos feitos de pedra. Osso, madeira. Só que osso e madeira, por exemplo, entraram em decomposição e automaticamente sumiram. A pedra não. Os vestígios da pedra continuavam e continuam, e a partir deles, né, que se encontrou uma série de evidências e se fala mais ou menos de como o ser humano vivia naquela época. Tem um momento que o ser humano era nômade. O que é nômade?
né, que não tinha uma moradia fixa. Por que ele não tinha moradia fixa? Porque justamente ele não produzia o seu alimento. Ele buscava na natureza esse alimento. Quer dizer, é o que a gente costuma dizer que ele era caçador, coletor, né? Quer dizer, ele vivia da caça, da pesca, da coleta. Ele explorava a natureza, mas ele ainda não produzia o seu alimento. Por ele ser nômade, não vivia em grandes grupos, no geral eram grupos muito pequenos, justamente para poder alimentar, porque conseguir alimento não era uma coisa simples, né? Os seus instrumentos eram instrumentos rústicos, mas obviamente que suficientes para ele sobreviver, né? As roupas, sim, o ser humano não dava peladão nessa época, ele vai ter roupa, né? Ele vai produzir as suas roupas, né? No geral a partir dos próprios couro dos animais que muitas vezes ele caçava, né? Como ele não tinha uma moradia fixa, no geral ele morava em cabanas produzidas de maneira temporária. É aquela história do homem das cavernas, o que é óbvio que nem todo mundo morava em caverna, porque não tinha caverna em tudo que era lugar. Tá? É um momento em que, como ele vivia em pequenos grupos, vamos dizer assim, a vida não era das mais simples. Tá? Vamos dizer assim, ele precisava se articular e quem lê o texto viu a importância, por exemplo, do desenvolvimento da linguagem para que esses pequenos grupos, inclusive, conseguissem se organizar para a sua sobrevivência, né? Então já houve uma espécie de organização e essa organização, por mais simples que seja, que de certa forma garantiu então a sobrevivência do ser humano nesse período. Algo extremamente importante para a vida do ser humano foi o desenvolvimento do fogo, quer dizer, foi uma grande tecnologia que foi fazer fogo. Porque o fogo, obviamente, que existe na natureza, mas o ser humano desenvolveu técnicas para fazer fogo quando ele quisesse. A partir do desenvolvimento do fogo, quer dizer, ele pôde se aquecer, ele pôde assar, surgiu o churrasquinho, né, poder cozinhar os seus alimentos, né, ele pôde iluminar, quer dizer, tinha noite, ele podia iluminar, ele podia afugentar animais, quer dizer, trouxe uma grande melhoria na vida do ser humano. Então, é um momento em que ele tem uma vida comparada com a nossa de maneira extremamente simples, em função dos artefatos que ele utilizava, mas isso não significa que eles não tivessem tecnologia, né? E essa tecnologia foi o que justamente garantiu que tivesse um desenvolvimento maior ainda, e esse desenvolvimento produziu, né, uma série de outros artefatos, e na medida em que os grupos iam crescendo, as necessidades cresciam também, e a partir daí novas invenções foram surgindo. Num determinado momento, aproximadamente 12.000 anos atrás, ou 10.000 antes de Cristo, tá? Inclusive tem um filme que no geral surgiu para a galera dar uma assistida, e que depois eu dou uma comentadinha sobre ele inclusive, que acontece uma grande revolução. Que revolução é essa? Aquela que ficou conhecida como a Revolução Neolítica. E aí é o início daquele período que nós chamamos de Neolítico, ou a Idade da Pedra Polida. O que foi a Revolução Neolítica? O desenvolvimento da agricultura. Por que isso é considerado uma das grandes revoluções da vida do ser humano? Porque a partir daquele momento ele não precisava mais correr atrás da comida. Ele passou a produzir o seu próprio alimento. Mais do que produzir o seu alimento, ele passou a domesticar animais. Animais que no geral eram selvagens, começaram a se aproximar do ser humano para conseguir o seu alimento de maneira mais fácil e ao mesmo tempo, né, serviam de alimento, né, para este ser. Então quer dizer, a vida do ser humano, ela começa a mudar, e aí o termo revolução, que é uma grande transformação. Por quê? Porque a partir desse momento ele não precisa mais ser nômade. Até mais, ele nem pode ser nômade. Porque se ele começa a desenvolver agricultura, isso significa o quê? Que ele vai ter que preparar uma terra, que ele vai ter que esperar essas plantas crescerem e automaticamente ele não pode sair zanzando para lá e para cá, né? Ele tem que ficar parado, ele tem que ficar fixado naquele lugar para que ele consiga, de fato, garantir o desenvolvimento deste alimento. Aí isso significa o quê? A população acaba aumentando, né? No momento que ele se torna sedentário, surgem as casas, vai ser um momento que vai surgir a noção de família, é um momento que a comunidade começa a crescer, as regras de convivência começam a aparecer com mais força, começa a surgir uma estrutura, de certa forma, para organizar essa sociedade. É o momento em que começam a se desenvolver as religiões, e aí quando eu digo religiões, já algo organizado, não quer dizer que lá
Por exemplo, no Paleolítico, o pensamento religioso já não existia, quer dizer, havia já um entendimento por parte do ser humano, numa tentativa de explicar fenômenos do seu dia a dia, né, de que existia algum ser que estava acima dele, que era o responsável pela chuva, pela noite, pelo trovão, pelo vento, pela vida, pela morte. Quer dizer, lá no início o ser humano já tinha esse tipo de pensamento, mas vai ser no Neolítico, né, a partir de uma estrutura que vai se montar, né, a partir do momento que começa a desenvolver a agricultura com mais força e começa a sobrar alimentos, algumas pessoas inclusive vão poder se dedicar à questão religiosa. E aí vai surgir de fato a religião em si. Né, o sacerdote, então pessoas que vão pensar e que vão criar rituais. E isso vai ter uma importância extremamente forte, porque a religião vai ser extremamente importante para esses grupos lá na pré-história. A partir do momento em que se domestica animais, aí começa, por exemplo, a explorar a lã, o couro, né, quer dizer, outros artefatos começam a surgir. É o momento da cerâmica, as cestas, tá? A partir do desenvolvimento de algumas plantas, como o linho, começa a se produzir tecido. Tá? Então, quer dizer, é um momento de uma grande transformação na vida do ser humano. E, de certa forma, para fechar esse processo de transformação, há um determinado momento em que então, as comunidades elas já estão maiores, com mais necessidades, com o desenvolvimento de novas tecnologias, que algumas comunidades vão conseguir desenvolver o metal, que aí é a questão lá do que nós chamamos da idade do metal. Né? O que é o metal? Né? Pelo menos aqueles primeiros metais que são encontrados. Na verdade, eles são minérios, quer dizer, você encontra eles de certa forma como se fosse uma pedra. Mas qual é a diferença dessa pedra? Que se colocada no fogo, ela derrete, né? E ao ser depois esfriada, né, ela produz um material muito mais resistente que a pedra em si. Né? No primeiro momento, inclusive, se descobre, se trabalha com ouro, né? No ouro, naquele momento, não tinha a questão da riqueza, enfim, era só um metal lindo. O cobre e o estanho. Só que tem um detalhe, se vocês investigarem, seja ouro, cobre ou estanho, são metais muito maleáveis. Então quer dizer que os instrumentos daquele momento não eram tão fortes, tão resistentes ainda. Num determinado momento, houve um processo, né, em que se misturou o cobre e o estanho. Foi aí que surgiu, né, um dos primeiros grandes metais, vamos dizer assim, que durante muito tempo foi a base dos principais instrumentos, que foi o bronze. Né? E a partir daí que surge aquilo que nós chamamos da chamada Idade do Bronze. O ferro, que no geral é o metal que a gente mais lembra, né, ele surge bem mais tarde. Até porque para fundir o ferro, quer dizer, para transformar a pedra no metal em si, há necessidade de uma temperatura muito mais alta. Quer dizer, então uma tecnologia de fornos muito mais desenvolvida. Por isso que o ferro é mais tarde. E aí vai ser um outro momento. Tanto que alguns povos, quando desenvolvem o ferro, vão utilizar justamente, e principalmente para a arte da guerra, né, para a questão das conquistas, armas muito mais poderosas que vão fazer com que eles predominem sobre outros povos que ainda utilizavam bronze. Tá? Então houve um processo, e é isso que eu quero que vocês entendam. Não é uma coisa, algo foi levando a outro, todos os povos foram tendo acesso a todas as coisas ao mesmo tempo. Não. Em determinados pontos, alguns povos desenvolviam uma determinada tecnologia. Essa tecnologia, ao longo do tempo, acabava sendo absorvida por outros povos, enfim. Então, quer dizer, nem todos os povos desenvolveram o fogo ao mesmo tempo. Né? Nem todos os povos desenvolveram a agricultura ao mesmo tempo. Nem todos os povos desenvolveram o metal ao mesmo tempo. Mas o importante é que algumas comunidades começam a crescer, começam a se desenvolver, surgem novas necessidades. E aí tem uma frasezinha que no geral eu gosto de usar, que é: a necessidade é a mãe das invenções. Quer dizer, quanto mais necessidades apareciam, mais invenções foram feitas, até que se chegou num determinado momento, né, em que algumas comunidades cresceram tanto, desenvolveram a agricultura com tanta força, que vão surgir lá as primeiras civilizações. Mas isso é uma outra aula. Agora alguns detalhes. Tipo, a pré-história, ele é um momento, né, em que o ser humano ainda, principalmente lá no início da pré-história, ele ainda conviveu com alguns animais, mas não com os dinossauros. Tá? Então, só lembrando, eu acredito que vocês saibam disso, que ser humano e dinossauro viveram em épocas diferentes.
mas o ser humano conviveu sim com alguns animais que a gente chama de pré-históricos, né, como o mamute, imagine um elefante basicamente 4 vezes maior. O Glyptodonte, o que era isso, meu? Era uma espécie de tatu, mas um tatu do tamanho de um fusca. O preguiça gigante, quer dizer, imagine um bicho preguiça, né, com cerca de 4 metros. Então o ser humano conviveu com aquilo que nós chamamos de a megafauna. Mas aí que está um dos detalhes. Todos esses animais, tipo o tigre dente-sabre, inclusive, né, lá da Era do Gelo, a galera conhece, são animais que conviveram com o ser humano. Por que eles não existem mais? Porque justamente todo esse processo que levou ao desenvolvimento do ser humano, né, que foi trazendo novas tecnologias, e essas novas tecnologias significaram novas armas também, significaram ao mesmo tempo o extermínio de uma série, né, de animais, de plantas, enfim. Então, de certa forma, o domínio do ser humano, do Homo sapiens, sobre a natureza, nesse período que nós vamos chamar de pré-história, significou, ao longo dos milhares de anos, a extinção de uma série de outros animais e plantas, enfim, como eu já falava. Enfim, então, a pré-história é um período extremamente importante justamente para você entender como nós, que surgimos quase como animais, né, desenvolvemos esse processo de hominização, né, para chegar ao ser humano, né, e que nos transformou naquele ser que hoje é o grande vilão, vamos chamar assim. Eu costumo dizer, o ser humano ele desenvolveu habilidades técnicas que hoje faz com que ele supere todo e qualquer animal da natureza. Quer dizer, o ser humano é o único ser que consegue viver seja no Polo Ártico, seja no Saara, seja debaixo d'água, seja no espaço. Quer dizer, nós criamos técnicas, tecnologias, criamos instrumentos que nos permitem isso. E é esse processo, né, que vocês têm que ter um entendimento, né, que fez então com que nós sejamos hoje, né, os grandes vencedores, vamos chamar assim, da evolução, se for partir lá da lógica do Darwin, que é o que criou a teoria da evolução das espécies. Mas enfim, galera, a aula de hoje era essa, quer dizer, resumir, né, o interessante é que vocês peguem os materiais, né, peguem os slides, tá? Tem um slide lá da pré-história, tá? E deem uma olhadinha, na medida em que ficou faltando alguma coisa, só entrar em contato. Valeu? Até a próxima aula, galera!